meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 24. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vai ajudá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo. Então, caderno, caneta, lápis, todos os materiais para que vocês possam ir anotando em mãos e vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai continuar um pouco esse assunto de movimentos sociais, mas hoje voltado para os movimentos sociais urbanos e do campo. Então, qual é o nosso objetivo? É construir a relação entre os movimentos sociais com o urbano e o rural. Então, relembrando aqui que na aula passada nós já vimos o que são movimentos sociais e como as ONGs e os sindicatos estão ligados a essa questão. Então, relembrando, o que é um movimento social? É a expressão da organização da sociedade civil, Sociedade civil somos todos nós, eu, você, pessoas que não estão envolvidas com a política ou não estão envolvidas com questões ali, por exemplo, não somos do exército ou da polícia, a sociedade civil somos nós. É formada, então, por ações coletivas da sociedade civil, onde os indivíduos têm como objetivo alcançar mudanças sociais através de um debate político, uma conversa ali com essas pessoas que, então, não são da sociedade civil, dentro de um determinado contexto, na sociedade. Então, é buscar que determinados pontos sejam alcançados. Para a formação desse movimento social, esses grupos eles vão se organizar conforme um projeto, uma ideia em comum que abarque todas as propostas e objetivos que são relevantes então para aquele grupo ali, para aquele movimento. Então, isso é um movimento social. Aí, voltando, esse tipo de questão, movimentos sociais urbanos que estão presentes dentro das cidades. Um movimento social urbano é qualquer organização que vise atender às necessidades dos moradores das cidades. Então, vão ser aquelas organizações que vão atuar dentro de questões urbanas, ali dentro das cidades. Os movimentos sociais urbanos atuais, eles defendem ideias como aumento do número de moradias, para que mais pessoas tenham acesso a casas, a moradia, aonde morar, a necessidades ali de projetos de urbanização, então que a cidade ela seja mais acessível para todo mundo, seja um local de qualidade. Em questão de uso do solo é o que? É a ocupação, são as edificações, que esse solo ele seja utilizado da forma correta. Acesso também a serviços e ao equipamento coletivo, de consumo, que é o quê? São os hospitais, as escolas, o próprio transporte público, os equipamentos ali que fazem com que a cidade ela aconteça. Por exemplo, tudo isso é um exemplo do que os movimentos sociais urbanos eles buscam. Então, o primeiro desses movimentos sociais, e é talvez o mais conhecido, é o MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. Então, esse movimento entra nessa questão ali de acesso à moradia ali e de uso do solo. Então, o movimento ele declara que o seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia, porque na nossa Constituição Federal a gente tem ali que todos têm direito à moradia. Então, baseado nesse direito constitucional, o MST, o objetivo dele é esse. Formado, então, por trabalhadores urbanos que se encontram em situação sem teto, então não tem onde morar, ou seja, não possuem moradia própria, ou eles não conseguem pagar o aluguel. Então, são esses, os integrantes desse movimento. O movimento ele atua nas grandes capitais do país, onde ele organiza esses trabalhadores por essa luta ali pelo teto. Então, aqui, uma das características do movimento são essas grandes passeatas, essas grandes organizações. O
próximo movimento que a gente tem em relação ali à cidade é o movimento indígena. No Brasil, começou a se manifestar ali a partir da década de 70, tendo em vista, né, a necessidade da proteção dessas terras em relação a políticas expansionistas ali à época da ditadura militar. Né? Os militares estavam pegando terras que até então eram dos indígenas, né, reservas ali até indígenas, para essa expansão econômica. Então, ali, a partir disso, os indígenas começaram a se organizar em movimentos. Em 1983, o primeiro deputado indígena foi eleito dentro do nosso país, o que reforçou a ideia de que para evoluir, né, na luta ali, para que os indígenas eles pudessem ter mais visibilidade, os povos indígenas eles precisavam ser representados por quem conhecia e vivenciava de fato aquela realidade, né? Então, ou seja, quem era indígena acreditava que para que eles pudessem ser representados de uma forma mais coerente, então eles deveriam ser representados por dentro ali dessa questão política por indígenas também. Então, os indígenas eles possuem como objetivo central, né, da sua movimentação, da sua atuação política ali, a conservação e a delimitação das áreas indígenas, ou seja, das suas terras. Dentro do conceito terra, então, estão inseridas as reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura indígena, projetos socioeconômicos destinados ali a essa população, áreas de preservação e fiscalização, né, o cumprimento das leis de demarcação dessas terras. Então, eles querem um maior reconhecimento. Lembrando que os indígenas são, né, o povo original aqui das terras brasileiras. Quando, né, os portugueses aqui chegaram, os indígenas já habitavam, né, essas terras. Então, o que eles querem é esse tipo de reconhecimento. O movimento negro, né, é um outro movimento ali urbano. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Então, ele é a gente pode considerar que seja um dos mais antigos, né, dentro do nosso território. Para, né, se defender das violências e das injustiças praticadas pelos senhores de escravo, né, naquele período. Então, ao longo dos anos, né, esse movimento se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas, né, dessa comunidade. Lembrando também que esse movimento, na verdade, é um movimento mundial, não só no Brasil ele ocorre. A gente vê que essa questão racial, né, o movimento negro, ele está presente em todos os países. Então, é um movimento urbano bem expressivo. E entre as reivindicações desse movimento, hoje em dia está o quê? A compensação, né, por todos esses anos em que os negros eles foram forçados ao trabalho escravo, né? Isso gerou uma falta de inclusão social, né, depois do período em que eles foram libertos, a falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro, tanto no mercado de trabalho como em relação à educação, né, campos educacionais, também efetiva aplicabilidade de leis que busquem a criminalização, né, de quem pratica o racismo, a plena aceitação e o respeito à cultura e à herança histórica. Então, a toda a cultura negra que está envolvida, né, o respeito e a aceitação da sociedade como um todo quanto a essa cultura. Então, o movimento negro, né, como no mundo como um todo, a gente pode dizer, tem essas reivindicações, essas pautas, as quais eles colocam em debate. E o outro movimento que a gente tem em relação ali a questões urbanas é o movimento feminista. Também é um movimento que não se restringe apenas aqui ao nosso país, é um movimento mundial. Então, o movimento feminista traz, né, na sua trajetória, conquistas, né, para as mulheres, e essas conquistas mais conhecidas dela é o direito ao voto. Algumas das bandeiras, né, em particular ali do movimento merecem atenção, como a violência contra a mulher. Então, essa bandeira é bastante levantada. A diferença, né, salarial, também a gente ouve falar bastante disso. A falta de inserção da mulher no meio político. Casos de assédio e preconceito ali contra a mulher.
a necessidade dos exames, né, que priorizem ali a mulher, né, na questão de, tem alguns exames que somente a mulher, né, pode fazer e que ela precisa fazer ali, acesso também a métodos contraceptivos, então tudo que envolva a saúde ali, né, o bem-estar da mulher. Depois a gente passa para movimentos do campo, né? Então a gente sai da cidade e leva esse contexto de movimento social para o campo. Os movimentos sociais do campo visam a democratização da posse pela terra, reparação de injustiças sociais sobre os trabalhadores do campo. Então é o que a gente vê na cidade, mas no campo. E aqui no campo é principalmente em relação à terra, né? Ao acesso à terra, para que a pessoa possa plantar, sobreviver, então ter uma subsistência ali. Envolve então trabalhadores rurais e entre as principais bandeiras, né, dessas lutas ali rurais estão a reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho, o combate, né, ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Então os trabalhadores rurais eles visam principalmente esses pontos. E o movimento mais conhecido nessa questão do campo seria o MST, né, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, é formado por trabalhadores do campo que não possuem terra para habitar e cultivar. Esse movimento considera injusta, né, essa desigualdade em relação à terra que existe no campo, no qual, né, essa desigualdade seria poucas pessoas possuírem muito. Então, grandes porções de terra, né, que poucas pessoas possuem muita terra, enquanto outras não têm acesso a nenhuma porção de terra. Essa é a principal questão ali do MST. Então, por isso o MST luta pela reforma agrária, ou seja, né, reforma agrária é essa distribuição mais igualitária da terra, do acesso à terra. Então, pessoal, seria isso por hoje. Então, nós vimos essas questões sociais, mas relacionados, então, há dois contextos, que seria o urbano e o rural, né? Quais os movimentos fazem parte e o que esses movimentos eles reivindicam. Então, não deixem de fazer as suas atividades e não deixem também de buscar mais informações. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!